pessoal, tudo bem com vocês? Colonização do Brasil. Precisamos estar cientes da primeira coisa. A colonização do Brasil se dá a partir do momento que chegam as caravelas, como os portugueses, por 3 décadas. Mas essa colonização é e sempre será uma colonização de exploração. Por 3 décadas, Portugal tirou o que tinha de mais rico, começando pelo pau-brasil, tá? Retirou para o Brasil, retirou ouro, retirou riquezas que encontrou e foi fazendo isso por 30 anos. Quem morava aqui? Os indígenas. O que eles fizeram com os indígenas? Eles trabalhavam com escambo, que era a troca de coisas europeias pelas riquezas da sua terra. Então, um espelho por um pau-brasil, uma caixinha de música por aquela parte do ouro ali, aquela pepita de ouro. Então, assim, eram grandes coisas levadas e pequenas coisas trazidas. Esse era o escambo feito com os indígenas. Os indígenas se tornaram escravos, precisavam trabalhar para poder fazer a extração, tanto do pau-brasil quanto do ouro. Mas vocês sabem muito bem que não deu certo esse tipo de escravidão, começaram a morrer porque as doenças vieram nos navios, começaram a fugir, criaram seus redutos e se revoltaram, se rebelaram. Entre o escambo, muitos conflitos, até chegar a algumas famílias indígenas que conseguiram fazer uma comunicação mais interessante com os portugueses, fechando aí acordos, tá? Mas isso faz parte da estruturação da colonização do Brasil. Nós somos uma colônia exploratória, tá? Primeiro começou-se com o pau-brasil, depois verificou-se que, 30 anos depois, 1530, que era necessário ter pessoas aqui para que o Brasil continuasse uma colônia exploratória produtiva, para que mandasse para a colônia, para que mandasse para a metrópole o que era necessário para enriquecer a metrópole e empobrecer a colônia. Bom, mas para eu continuar isso eu preciso de gente. Então começou a vir os portugueses para cá. Em 1530, então a gente começa um outro ciclo que se chama capitanias hereditárias. Se divide o Brasil, a costa do Brasil, porque era mais fácil de chegar, se divide a costa brasileira em capitanias, são os amigos do rei e suas famílias que vêm, para ali se tornar produtivo. Parece feudalismo, professora? Parece. É um novo tipo de feudalismo chamado de capitanias hereditárias, tá? Dessas capitanias hereditárias, começa a se produzir açúcar, começa a se plantar cana e aí nós trabalhamos com a monocultura do açúcar. O Brasil é de monoculturas, tá? Hoje nós não somos, mas nessa época aqui somos. A monocultura do açúcar. Começamos então a criar os engenhos, começamos a ter os indígenas trabalhando até que a gente chega na parte da escravidão dos africanos. Por que os africanos? Porque Portugal já tem na África outras colônias e essas colônias elas vêm para o Brasil para trabalhar com a monocultura do açúcar primeiro, depois a gente se expande para o café e depois a gente vai para as minas e aí vem o ciclo do ouro. Então a gente tem o Brasil com ciclos. Pau-brasil, capitanias hereditárias, o açúcar e o ouro. Essa é a parte importante da colonização do Brasil. Compreender o processo histórico exploratório dos portugueses na nação brasileira, tá? Claro, no momento que tu começa a ter mais gente, tu começa a criar uma sociedade e quando tu começas a criar uma sociedade, vem a desigualdade, tá? E vem a hierarquia. Então já tem que ter uma certa hierarquia, já tem que ter uma construção de cidadania. Dentro dela já vem o racismo, porque se tu é preto, se tu é indígena, se tu é escravo, mesmo que seja branco, devedor, mas é escravo, tu já está na parte de baixo da pirâmide, nós já temos um problema muito sério de questão social aí dentro da estruturação do Brasil, tá? A escravidão, as capitanias, então, essa é uma aula sobre colonização do Brasil. Os primeiros 30 anos, só para a gente concluir, são exploratórios exclusivamente, depois chega a população para continuar a exploração. O que se mandava para a metrópole? O quinto. O que é o quinto? O quinto é a quinta parte do ouro era mandado para a metrópole. A quinta parte da produção era mandado para a metrópole. Os navios saíam daqui com os quintos, tá? Então era feito, era produzido, era ensacado e era mandado a quinta parte. Então o Brasil produzia e sustentava a metrópole, tanto com madeira, quanto com açúcar, quanto com ouro, quanto com o seu trabalho nesse espaço que foi descoberto pelos portugueses que chegaram para explorar.
Até mais!